Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia e Informações em Santa Catarina. O Sindasp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, sempre às terças-feiras, no primeiro horário do Floripa em Foco, entre 1h30 e 2h da tarde. E começamos o Floripa em Foco com as tradicionais informações do dia. E a primeira é de que neste 26 de novembro acontece mais uma edição do projeto Planeta Música, que leva espetáculo de música erudita a escolas públicas da Grande Florianópolis. A próxima apresentação, nesse 26 de novembro, acontece às 5 da tarde na Escola João Gonçalves Pinheiros, no Rio Tavares. Informe-se pelo celular 99863242. É o projeto Planeta Música, dia 26, às 5 da tarde, na Escola João Gonçalves Pinheiro. Prestigie. Segue até 3 de dezembro a 16ª edição do projeto Meia Hora, promovido pelo Sinergia, o Sindicato dos Eletricitários aqui de Florianópolis e região. São apresentações culturais abertas e gratuitas aos trabalhadores e à comunidade dentro das empresas do ramo eletricitário. Dia 3 de dezembro, então, começa a 16ª edição do Meia Hora do Sinergia. Confira a programação completa na página do sindicato, www.sinergia.org.br. E acontece em todo o país neste 20 de novembro até 10 de dezembro, de 20 de novembro a 10 de dezembro, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Aqui em Florianópolis, a programação contará com palestras e atividades culturais. Participe dessa luta. Saiba da programação completa e como participar da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, pelo telefone 3251-6243. E, para fechar, a gente quer dar uma notícia aqui de uma amiga aqui da TV Comunitária, que já esteve aqui no Floripa em Foco, que é a escritora Inês Marcondes, uma moça que está aqui em Floripa fazendo faxinas em casas de amigos para sobreviver. E, enquanto isso, a Inês Marcondes, que é natural de Guaratinguetá, lá de São Paulo, ela vai escrevendo seus livros, seus romances, suas novelas, e ela está lançando a primeira peça teatral que surgiu de um texto seu, que é a peça Sonhos Passageiros. Dá para fechar um pouquinho aqui, Peter? Vai acontecer no Teatro da Ubro, às 20 horas. E agora qual é o dia? Dia 24. Dia 24, quando que vai ser? Amanhã, quarta-feira, nesta quarta-feira, 20 horas, no Teatro da Ubro, aqui na escadaria da Ubro, bem no centro da capital, a estreia do Sonhos Passageiros, da nossa amiga Inês Marcondes. Merda para você, né? Que é o que se diz nas estreias de teatro. Felicidades. Foram as informações na produção de Monique Latrônico de Souza para começarmos este Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp. Com muito prazer recebendo a advogada do Sindasp, a doutora Carolina de Almeida. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, Silvio. Eu dou o meu boa tarde e aproveito para dizer que agradeço muito o convite do Sindasp, da TV Floripa, para que a gente venha esclarecer um pouco mais os trabalhadores dos seus direitos e deveres, né? Para a gente se aproximar um pouquinho mais dos trabalhadores. Muito bem, doutor. Veja como fica fotogênica na TV lá. Olha que bonito. Que bonito. E não só beleza, né, física, mas beleza também nas notícias. Finalmente foi fechado a convenção coletiva. Cadê os foguetes? Vamos soltar uns foguetes, Arnoldo, né, para comemorar. Vai ser assinado, quer dizer, já foi assinado hoje pela manhã, terça-feira, o acordo coletivo entre o Sindasp e o Sescom Grande Florianópolis. É isso? Florianópolis, exatamente. Quantos meses de pedreiras? Desde junho até hoje, né? E, inclusive, na verdade, a gente gostaria de comemorar muito mais. O que a gente conseguiu esse ano foi apenas o começo, acredito eu, de uma transformação advinda dessa questão do piso regional mínimo. Que né? é o primeiro ano que está vigendo. Exatamente. Né? Então, esse ano vai ser um divisor de águas, que a gente vai verificar o que vai ocorrer a partir dessa data. Se os pisos eles vão prosseguir, né? Se vai ter uma nova lei estadual com pisos
digamos, sendo reajustados ano a ano, ou se não vai ficar a cargo dos sindicatos, ou que tipo de regramento será este. Então, a gente ainda não sabe. Não se sabe ainda qual vai ser a fórmula de reajuste do piso, ainda não está definido ainda. Não está definido ainda. Nem os critérios, nada. Né? Não. Mas o piso está garantido. Sim, está. E sendo aplicado. Sendo aplicado. Muito bem. Mas este ano a gente teve, então, na mesa de negociação, a gente teve este novo fator, que seria esse piso mínimo regional e estadual, né? Que, na verdade, ele foi o grande limitador assim, de avanços maiores. O pessoal diz, já estamos pagando piso, não podemos mudar mais nada. Exatamente. Então, assim, primeiramente, a legislação dizia que os sindicatos, na verdade, não seriam contemplados por esse reajuste automático. Isso, as categorias que já têm database não entraria nisso. Né? Então, a gente teve uma discussão sobre isso. Então, esse foi o grande entrave. No ano passado, a gente teve a questão da crise. Né? Então, a primeira informação que a gente teve quando sentamos na mesa com a parte patronal foi o seguinte, olha, este ano... Está vindo uma marola, não podemos fazer nada. Não tem como fazer nada. A gente vai oferecer o INPC e nada mais. E este ano a gente teve esse novo entrave, que foi a questão do piso, que, por um lado, ajudou alguns trabalhadores de alguns pisos específicos, depois eu vou abordar melhor, mas, por outro lado, criou essa situação. E agora? Muito bem. E isso que foi fechado agora, está sendo fechado com o SESCOM Grande Florianópolis, desde junho, a doutora falou. Isso tudo, então, agora vai ser pago de junho até dezembro, vai cair na folha dia 1º de dezembro para o pessoal? Sim, exatamente. Tem até o 5º dia útil, né, conforme uma das cláusulas da convenção, que, inclusive, eu convido a todos os trabalhadores que estão me assistindo e aqueles que não estão, mas que, de repente, vão ter essa informação, de que leiam totalmente a convenção, porque isto, na verdade, se tu for ver tantos meses até hoje, é porque realmente a conquista ela é difícil, até manter as cláusulas, porque as pessoas podem dizer, não, mas aquela cláusula já estava. Mas manter também é negociação. Né? Quem sabe a gente tira aqui, coloca aqui. Então, as mesas de negociações elas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Por essa questão, tanto da questão econômica, como desses novos argumentos que vão se criando, que facilitam, mas que também atrapalham em determinado momento, e que isso tem que ser visto, então, uma conquista, né, constante dos trabalhadores. A própria existência da convenção coletiva anualmente já é uma conquista. Não é automático, doutora? Não é automático, não é automático. Se deixar no automático, para. Na verdade, aí a opção seria ou as partes acordarem, né, através do acordo, ou então entrar com um dissídio coletivo, que aí o judiciário que vai dizer. E às vezes o judiciário ele não compreende tão bem quanto as duas partes conversando. Então, a partir do momento que as partes conversam e ainda tem algum ponto de negociação, é preferível, ao meu ver, que exista o fechamento da convenção coletiva normalmente, não que se leve isso a dissídio, porque também pode haver recursos e uma série de outras coisas. Pode demorar. Pode ser insatisfatório para ambas partes. Uma das partes não vai ficar satisfeita, né? Porque o juízo é difícil contentar as duas partes. Doutora Caroline de Almeida, advogada do Sindasp, ao vivo aqui no Floripa em Foco do Sindasp, sempre às terças-feiras, da 1h30 às 2h. Então, nesta terça-feira, está sendo fechado o tão propalado aí acordo coletivo Sindasp SESCOM Grande Florianópolis. E que categorias, que empresas estão contempladas dentro desse acordo coletivo com o SESCOM Florianópolis? Que trabalhadores vão ser beneficiados? Todos os trabalhadores que exercem atividade em empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações da Grande Florianópolis. Né? Inclusive, os trabalhadores eles podem acessar o site do Sindasp, que é www.sindaspsc.org.br, e ali na parte de acordos e convenções coletivas, eles podem acessar e ver quais as cidades que compreendem a Grande Florianópolis, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, minha cidade está ou não. E ali eles vão verificar tanto a abrangência como a questão das cláusulas, da validade também, até que dia a gente vai se basear nesse instrumento.
enfim, várias informações. Isso é muito importante, porque não é somente a CLT, né, que nós temos hoje. Na verdade, é a CLT, são acordos coletivos, convenções coletivas e uma série de instrumentos que os trabalhadores têm que ter conhecimento para exigir o seu direito. Está tudo ali na página do Sindasp. Está tudo na Inclusive página a convenção coletiva que você já reforçou, né, que cada trabalhador da categoria vá lá e leia para conhecer os seus direitos. Na verdade, a convenção coletiva ela vai ser colocada entre hoje e amanhã. Está sendo assinada hoje, está né? sendo assinada hoje, vai ser disponibilizada entre hoje e amanhã pela assessora de imprensa. Muito bem. Doutora Carolina, e como é que fica essa questão do piso que está vigendo agora, a partir de janeiro de 2010, para outras categorias? Todas estão aceitando? A maioria está aceitando? Como é que está a aceitação do piso e para quais categorias ele está valendo? Então, o que aconteceu? Na primeira negociação que nós tivemos em 14 de junho de 2010, porque no caso dessa negociação, porque nós temos outra, mas dessa especificamente com o SESCOM da Grande Florianópolis, nós enviamos a pauta de reivindicação e a primeira negociação foi dia 14 de junho de 2010. Dentro do prazo. Isso, dentro do prazo, tudo tranquilo. O Sindasp ele estava requerendo 10% de aumento no piso normativo, no auxílio creche e nos pisos diferenciados, porque nós temos alguns pisos diferenciados, piso de limpeza, etc. E o SESCOM da Grande Florianópolis fez a contraproposta de 6% em todas as cláusulas econômicas. Eles pediam 10, ofereceram 6. 6%. Então, o que acontece? Aí teve essa análise para ver se esse piso regional ele iria interferir ou não nos sindicatos constituídos nas convenções coletivas. Influir de que forma? Influir se seria o reajuste automático, se a gente chegaria ao piso, né, naquelas categorias ali que nós temos também. Ou seria só a inflação? Ou seria assim, ó, quem não estava organizado, ele seria contemplado pela lei estadual do piso. Isso. E aqueles que não estariam contemplados ficariam a cargo da negociação entre os sindicatos. Então, quem estava abaixo, será que ele iria chegar até o mesmo parâmetro dessa lei estadual? Aí, é uma discussão e tanto, uma discussão e tanto. E onde é que chegou isso? Então, aí o judiciário, através dos dissídios coletivos, começou a fechar as convenções com esse parâmetro da lei estadual. Com o piso. Com o piso. E o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ele enviou uma orientação de que nós não deveríamos fechar nenhuma negociação fora desse parâmetro que já foi instituído pela lei do piso. Então, o piso está valendo para sindicalizados e não sindicalizados. Exatamente. Aí, como a orientação foi essa, nós entendemos que a interpretação também seria esta, né? E como a gente interpreta mais favorável para o trabalhador, a gente também seguiu este caminho. Então, no dia 29 de julho de 2010, o SESCOM da Grande Florianópolis fez a seguinte contraproposta: 6% no piso normativo, como ele tinha feito antes, mas ele, em razão desse piso estadual, ele disse o seguinte: não, então a gente vai dar para o piso de limpeza 31,64% de aumento. E isso chega no piso estadual? Sim, chegaria no piso estadual. 30%? 31,64%. O contínuo e mensageiro, que é uma das nossas... categorias? É como se fosse profissão diferenciada ali no próprio piso, seria 13,1%. Telefonistas, atendentes de telemarketing e teleatendimento, 10,32%. Então, tu vê, isto acabou influenciando a própria negociação de quem recebia o piso ou o próprio reajuste, porque eles dizem o seguinte: não, a gente já está dando 31,64% para a limpeza. Então, isso aí vai causar um impacto muito grande. Então, esta foi o discurso. Sim, né? Tem meia dúzia de pessoas trabalhando na limpeza, vai causar impacto. Exatamente. Então, o Sindasp, ele é atento a isso, né? Disse, não, mesmo assim, nós não iremos fechar a convenção nesses termos, a gente quer avançar um pouco mais. E dia 6 de agosto de 2010, uma nova negociação foi feita e também não houve avanços. Eles mantiveram essa questão. No dia 5 de outubro de 2010, a gente teve uma audiência, então, na Superintendência Regional do Trabalho. Então, a gente quis colocar um outro elemento, né, nessa negociação, que foi a própria superintendência. E nesta audiência, eles não estavam presentes na audiência. Aí teve um problema lá que eles não estavam presentes na audiência. E aí não valeu. Não.
houve uma ata, mas não teve nenhum avanço. No dia 13 de outubro de 2010, novamente o Sindasp foi até a superintendência, onde então o SESCOM da Grande Florianópolis, ele deu uma outra proposta. Olha, a gente vai dar 6,5% no piso normativo, nós iremos manter esse aumento de 31,64% na limpeza, contínuo 3,01% e telemarketing telefonista 10,82%. E essa foi a proposta, né? Neste meio tempo, o Sindasp ele fez um questionário, passou para os trabalhadores para saber o seguinte, certo, a proposta é esta e nós estamos pedindo 10%. Obviamente que se a gente for verificar que o INPC deu 5,49%, né? Que nós estávamos pedindo 10% e que agora ficou entre 6,5%, em tese, assim, um prejuízo. Prejuízo? Não, um prejuízo ganho. No seguinte sentido. Dos 10%. Se a nossa proposta era 10% e o trabalhador verifica que nós estamos conseguindo, se fecharmos 6,5%, existe em tese um prejuízo. Poxa, como é que a gente pede isso e ganha só aquilo? Mas, se for ver o ganho real para o salário, que aí repercute em 13º, em hora extra, em férias, em aviso prévio, isto ao longo do período vai ser um ganho. Um ganho muito grande. Muito bom e grande o ganho. Bem, a gente tem que ir para o nosso breve intervalo, doutora, e já voltamos aí para falar dessa questão do fechamento do acordo coletivo com o SESCOM Grande Florianópolis, aí que beneficia uma boa parcela. Quanto por cento, mais ou menos, dos representados pelo Sindasp tem a vida resolvida hoje? Olha, é um grande número, mas assim, um número exato. Percentualmente. Isso aí a gente poderia, inclusive, apresentar no próximo programa que a gente vai fazer com o fechamento da convenção coletiva do Estado de Santa Catarina, né? A gente poderia, inclusive, dar os números. 40? 40 mil ou 40 pessoas? 40% representa o SESCOM Grande Florianópolis, né? Porque o Sindasp, né, vocês fecham com o SESCOM Grande Florianópolis, com o SESCOM Santa Catarina. Com o SESCOM Santa Catarina. E aí fizemos alguns acordos coletivos com algumas empresas específicas, digamos, Epagre, a Cidasc, o SEAS. Que já é um terceiro ramo da atividade de vocês, que é com as públicas. Né? Na verdade, não tem uma separação entre pública e privada. Acontece que... por que nós fechamos acordo coletivo? Porque tem uma lei estadual que exige a participação do Conselho de Política Financeira. O CPF. Exatamente. Então, isso ainda é um entrave para nós. Mas, em princípio, a convenção coletiva ela é, digamos, a convenção mãe e os acordos coletivos são os filhos. Nessas três partes. Se não existe acordo coletivo, que vale a convenção coletiva. Nada melhor que conversar para aprender, né? Muito bem. Doutora Carolina Schultz de Almeida, advogada do Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia e Informações de Santa Catarina. A gente vai para um breve intervalo e já retomamos esse bate-papo sobre a convenção coletiva com o SESCOM Grande Florianópolis. Tá ok? Vamos lá, Fernando, breve intervalo e já voltamos ao vivo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338, Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Estamos de volta com o Floripa em Foco ao vivo com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia e Informações em Santa Catarina. Estamos conversando com a doutora Carolina de Almeida, que é advogada do Sindasp. E aproveitamos já mandar um abraço ao Arnoldo Cândido, que está conosco aqui no estúdio, acompanhando a doutora Carolina. O Arnoldo, que é da coordenação estadual do Sindasp. Bem-vindo, né? Prestando uma assessoria física e moral aí.
Doutora Carolina, então quer dizer que hoje é um dia de comemoração, de soltar foguetes, né? Podia aproveitar os foguetórios do Havaí, de repente comemorar tudo junto, o fechamento do acordo coletivo com o Sescom Grande Florianópolis, né? Que trouxe 6,5% de aumento à categoria e que vai cair agora no dia 1º de dezembro na folha, né? Pelo menos esses 5, 6 meses atrasados, vem tudo numa bolada só. Pô, vai ser uma festa, hein? 13º, aumento acumulado, que maravilha. E, além desses 6,5%, que outras cláusulas avançaram, além dos 31% para as merendeiras? Não, merendeira é na educação. Não, da limpeza. Da limpeza, mais 10% para os contínuos. E as cláusulas sociais, onde mais houve avanços ou não nesse acordo coletivo? Primeiramente, assim, eu acredito que a comemoração poderia ser muito maior, né? E que os Com o trabalhadores... Havaí e o Figueira juntos. Exatamente. Então, assim, mas que os trabalhadores não devem se contentar com isso, porque as empresas, elas têm lucro, elas têm, inclusive, um ganho em cima do próprio trabalho de cada um. Então, as pessoas e os trabalhadores, eles deveriam ficar mais atentos e, para comemorar mais, avançar mais, né? Eu acredito que numa mesa de negociação as pessoas não podem estar sozinhas, elas devem estar com um grupo de pessoas representados, né, representado por elas, mas com uma força inclusive para pressionar para que avanços maiores existam. A questão de manifestação, a questão talvez de greve, né, se for o caso. E, inclusive, diante disso, seria interessante até que os trabalhadores conhecessem melhor a importância de estarem sindicalizados. Né? Porque, na verdade, isso aqui, a convenção coletiva é um papel, né? Que quem não analisar a história toda da convenção coletiva pode ser que entenda que foi uma negociação fácil, mas como eu relatei aqui, foi uma negociação difícil. Uma pedreira, doutora. E se a mesa de negociação, se a coordenação do Sindasp, se os dirigentes sindicais, eles não estiverem embasados pelos trabalhadores, respaldados pelos trabalhadores, pouco se avançará, porque numa mesa de negociação a palavra do sindicato patronal é uma só: não, não. Ah, mas e a gente gostaria de reivindicar isso? Não, né? Então, isso que é interessante, assim, claro, a gente vai analisar aqui o instrumento está na página, mas que... A pressão popular. Que exatamente, que os trabalhadores se interem das dificuldades e do próprio direito deles, o que mais pode ser avançado, a questão da economia, a questão de uma série de coisas para que a gente consiga progredir ainda mais e aí, como tu falou, comemorar, né? Com fogos e etc. Com o Havaí e Figueira juntos. Esses 6,5% vem para sindicalizados e não sindicalizados ainda. A representação em relação a essa convenção coletiva é para toda a categoria, independente se é sindicalizado ou não. Né? O que ocorre é que o sindicato ele se fortalece, né, com a contribuição sindical, com a contribuição assistencial, com as mensalidades, de acordo com a aproximação com os trabalhadores. Se o sindicato simplesmente tiver uma sede, que no caso do Sindasp tem 6 sedes, né, e nenhum trabalhador visitar a sede, nenhum trabalhador quiser saber sobre nada e que apenas os dirigentes sindicais fiquem isolados, acredito que vai ter uma perda muito grande nos avanços dessa negociação. Todo mundo junto, somos fortes. Né? Exatamente. Doutora, e o atendimento jurídico ali no Sindasp, como é que se dá? Em que horários, em que local? O atendimento jurídico no Sindasp se dá em todas as regiões do Estado, né, que o sindicato tem sede, através de marcação de horário, onde os sindicalizados, que são, então, as pessoas que contribuem mensalmente para o sindicato, elas têm um valor diferenciado de honorários e etc. Uma série de vantagens. Exatamente. Vantagens, inclusive, não só individuais, mas vantagens coletivas para a categoria inteira. Né? Então, você, trabalhador que está sendo contemplado com o acordo coletivo fechado, assinado hoje pelo Sindasp com o Sescom Grande Florianópolis, acesse a página do Sindasp, intere-se desse acordo coletivo, www.sindasp-sc. Não, Sindaspisc. Sindasp-sc. Isso, sindasp-sc.org.br. Lá na coluna Acordos Coletivos está tudo ali, né? Na coluna Convenções Coletivas. Eu ainda gravo esses nomes todos aí.
Doutora, um prazer conversarmos. Mais algum recado, um alô para referendar, reforçar alguma informação? Eu gostaria de agradecer novamente e dizer que o espaço às vezes é curto, né, porque a conversa é boa, e que eu vou conversar com a assessora de imprensa para que a gente disponibilize lá em outras cores o que foi modificado na convenção coletiva para facilitar do ano a leitura. passado, porque o tempo foi curto para dizer todas as diferenças. Né? No começo era pouco, é muito tempo, né? Agora está faltando, né? Que maravilha, assim que devia ser. Doutora Carolina, um prazer conversarmos, né? Tenha uma boa semana, parabéns pelo fechamento dessa convenção. Um abraço, Arnoldo, né? Nos vemos na próxima semana, sempre às terças, entre 1h30 e 14h. E o endereço do Sindasp vai passar agora aqui na vinheta de encerramento com o Floripa em Foco, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338, Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó.